E aí, gente, aqui é o Corvalhos, do canal Corvalhos React. E hoje vamos ver um vídeo recomendado pelo meu mano Mano Jorge. Oi, aqui, as 20 primárias e seus passes marinhas. E os peixes marinhos. 5 hipóteses dos peixes marinhos, explicando em 15 minutos, passando 15 minutos cada. Antes pergunta, gente, sim, esse vídeo vai ser contado em duas partes, o de manhã e o à noite, pra terminar essa coisinha maluca aqui. Então, se quer mais vídeo de Warhammer, só deixar o like, vamos lá se inscrever no canal aí, gente. E obrigado, gente, por recomendar mais Warhammer, obrigado por tudo. Vamos ver as coisas aqui dos Space Marines, os soldadinhos da humanidade. Acho que são todas as variações dos Space Marines, ou são as espécies, do que eu entendi, eu acho que são todas as raças de Space Marine. Vamos ver qual é a minha favorita, será que vai estar na parte 1 ou na parte 2? Não sei. Vamos nessa, e as perguntas eu vou ver até a metade, obviamente, pra ficar legal pra todo mundo ver. E antes de tudo, deixa o like, se inscreve no canal, pronto, 3, 2, 1 e play. O que essas três... Isso aqui é bem grandinho, então vamos nessa. Eu vou falar normalmente, como eu sempre falo, mas vou tentar entender, que eu sou burrinho. Bora ao vídeo. coisas têm em comum? São soldadinhos. Sim, eu sei, são variações de soldado espacial, mas eu quis dizer o que elas têm em comum legalmente. Se você falou que a própria existência deles é um crime de guerra e o uso deles indica uma falência moral sistêmica de qualquer organização que os use, você tá correto. Extremamente específico, mas correto. Você realmente foi bem específico. Porque sim, a gente fala bastante sobre o Warhammer, mas o governo unificado da Terra e a República de Star Wars também iriam pra corte de Aia quando tudo isso acabar e não tem clipe de papel no mundo que salve eles. Mas nós vamos falar tanto de Halsey quanto dos senadores... Cara, isso aqui é muito... Eu já falei que isso aqui, tipo, o cara morrer com um tiro, mano. Que apoiaram os soldados de Camino outro dia. Mas já adiantando a minha opinião sobre a Doutora Halsey, eu adoro o jeito que ela foi escrita, eu odeio ela como personagem, o que significa que ela foi excelentemente escrita. Ela foi feita pra ser uma boa babaca. Eu não conheço ela, mas eu acho que ela que foi o que criou essa ideia dos Space Marines. E eu entendo porque eles não gostam dela. Ela fez os Spartan 2 e eles salvaram a guerra contra os Covenant. Meu irmão, eles não foram criados para esmagar os Covenant, eles foram criados para esmagar rebeliões. Os Spartan 2 são crimes de guerra do momento que eles foram concebidos até os momentos que eles começaram a ser aplicados contra aliens. Enfim, momento de... Ah tá, é de Halo. Realmente, cara. Raiva passada. É tipo, cara, os Halo são tipo os Warhammers, mas eu acho que é um pouco mais leve. Ainda pesado, mas um pouco mais leve. Sardo, vamos falar de Warhammer, especificamente dos Adeptos Astartes, os Fuzileiros Navais do Espaço, os Space Marines. Vamos falar de como eles eram na Era da Heresia, durante e após o surto geral do Horus e como é que eles são na vibe geral de cada uma das legiões. Para a infinita tristeza dos fãs da Guarda Imperial e dos fãs de Xenos, onde eu mesmo me incluo, os gladiadores? Space Marines são a galera que a Games Workshop, que é a empresa que produz Warhammer, dá mais atenção. Infelizmente, existem personagens que não vão ser não são muito importantes, sacou? Coisas como Hell's Reach, a defesa do mundo de Rim e qualquer outro livro solto do Space Marine, a gente tem 56 livros apenas sobre a heresia do Horus. Nós temos 2 livros sobre os Eldari e nós temos tipo 3 livros sobre os Necron. Não, eu quero os mais Necrons. Mano, eu vou algum dia, no final do ano, eu vou comprar um jogo algum jogo que tem os Necrons, mano. Algum dia. Mas ainda não, cara. Excelente. Eu não tenho nada. Cara, pera, esse mês eu não tenho nada. Eu tenho dívidas. Só dívidas. 20 livros os dos Necron, por sinal. No próximo mês eu vou estar organizando. E eu vou ter menos dívidas, mas ainda vou ter dívidas. Mas juntando tudo, tem 5 livros sobre... E depois no outro mês eu vou estar ainda sofrendo, mas ainda vou ter com dívida. Aí eu vou tentar terminar minhas dívidas no terceiro mês. Rapaz, mano, esse ano vai estar bom, gente. A não ser que você conte tipo Xenobiology, que é xenobiologia, que eu tô doido pra achar o PDF, mas eu não consigo. Ok. Obrigado, cara. Eu vou parar de reclamar da Games Workshop e voltar pro tema desse vídeo. É que a Games Workshop parece que ela faz coisa, mas ela não lê tudo que ela escreve, obviamente. Pra saber se vocês seriam compatíveis com os soldados honrados dos Space Marines. Você precisa ser um 0. Eu tenho certeza que eu não seria.
Eu vou fazer algumas perguntas aqui. Você acha que ser um atentado contra a humanidade ambulante com metal suficiente pra 2 caminhões na sua armadura ia ser foda pra caralho? Você já Ia ser mesmo. perdeu mais de um tampão do dedão jogando futebol na rua quando era criança e só reparou na escola no dia seguinte porque o sapato começou a incomodar pra cacete? Eu já pisei num prego. Tipo, o prego entrou no meu pé. E eu tava voltando pra casa. Eu senti a dor. Eu fui andando até chegar em casa pra tirar o prego. A cara ferve de ódio toda vez que alguém fala que o filme E.T., o extraterrestre, é bom. Se você... Eu nunca me importei. Eu sou uma pessoa que muito dane-se pras coisas, sabe? Então, acho que não. já não tem abandonos parentais, você tá disposto a desenvolver eles? Se você respondeu sim pra 2 ou mais, bem-vindo ao Adeptos Astartes e aproveite a estadia, amigo. Esse grupo é a resposta Cara, acho que eu só disse 1,5, cara. do Imperador às provações da galáxia e ao fim das guerras de unificação. Eles são humanos, tecnicamente, do mesmo jeito que um carro ainda é tecnicamente uma carruagem. Você consegue ver mais ou menos por que a comparação se sustenta, mas... bom, um é claramente muito melhor do que o outro. Mas qualquer Com certeza. coisa que tenha, sei lá, 3 órgãos a mais que a linha base da humanidade já é meio complicado de defender como humano. E os Astartes primogênitos não têm 3 órgãos a mais, eles têm 18 órgãos extras. Não era 19, não? Eu achei que era 19 implantes, não é 18, não? Eles deixaram 19. a humanidade já tem um tempo. Mas Desde deixamos de a lado humanidade, Jojo. essas violações do Código de Nuremberg. O que é um Astartes de fato? Você pega uma criança de 8 a 12 anos e você faz dela passar por uma provação aleatória, uma rinha infantil, jogos vorazes curumim, largados e pelados na creche, tanto faz. A ideia é causar estresse e provações até o mancebo virar um homem feito. Aí você pega os mais aptos ou os sobreviventes, dependendo do nível de mortalidade, e gradua o que você está fazendo de simples falta de bom senso e crime humanitário para um verdadeiro e orgulhoso crime de guerra ambulante. Negligência, abuso e tudo que há de traumatizante. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar os soldadinhos perfeitos. Mas o professor imperador acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura: o elemento da semente genética. Semente genética. Mano, tipo, o cara precisa nascer com isso, sabe? É tipo, é complicado. Genética são todos os órgãos que são implantados na criança conforme ela vai maturando em direção a Astartes. Mas corriqueiramente você vai ver sendo utilizado para se referir ao órgão reprodutor do Astartes, que não é o que você tá pensando. Porque É um resto de coisa na cabeça que permite eles plantar eles. É bizarro. antes de elevar a criança à condição de irmão de batalha, você enche ela de hormônios, órgãos extras e doutrinação psicomilitar. Táticas são ensinadas, treinamento com fogo vivo é feito, e os adolescentes são usados em campos de combate para bater terreno, captar informações, localizar concentração de forças inimigas. Tudo isso, tecnicamente e individualmente, é um crime de guerra diferente. São missões dedicadas e fundamentais para o uso de um exército de forma efetiva, e precisam de delicadeza, furtividade e inteligência, sem contar a paciência e maturidade. Então, obviamente, você dá essas missões para um adolescente hiperhormonal, vestido com uma armadura colorida pra caralho que faz um Power Ranger parecer sóbrio e discreto na escolha de cores. Se o jovem sobrevive à doutrinação, lavagem cerebral, reestruturação biológica e uso ativo em campo de batalha, ele tá de parabéns. Tacam ele uma carapaça motorizada e mandam ele pro combate de novo. Só que Como agora diz, realmente ele bate em vai ser um, difícil. toma uma facada e morre. Incrível! 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 Mano, eu acho isso incrível. Tipo, eu amo essa cena dessa animação aqui, mano. Eu acho incrível. pra caralho sobreviver. Ser um Astartes é, no fim das contas, ser uma arma. Tem muito desse papo de serem os anjos da morte, os melhores do Imperador, ou de eles serem melhores que a humanidade comum. Mas eles são armas. Eles são armas orgânicas. E só armas. Quase sem vontade própria, além da doutrinação pesada que, sempre que quebram o condicionamento, parecem cair pro caos, dada a quantidade absurda de traumas mal resolvidos que viver em um campo de batalha o tempo todo e todo o tempo fazem qualquer mente humana. E por que, você me pergunta? Por que precisa ser crianças? Por que nós não podemos pegar voluntários da Guarda Imperial? Simples, são questões biológicas. A ideia é pegar antes da adolescência para que a semente genética, perigosamente próximo semanticamente do que nós chamamos de goza, tenha tempo de ser dada do jeito certo ao jovem aspirante. Eu senti asco escrever nessas palavras, ler essas palavras no processo de edição desse vídeo, mas aí já era tarde demais. Enfim, voltemos. Tá tudo bem, cara, tá tudo bem, cara. Você escreve roteiro, eu não escrevo roteiro, você tá certo. Você precisa dessa maleabilidade genética associada à biologia de um jovem humano masculino para poder fazer com que
que a semente genética realmente grude. Junto a isso, como disse o filósofo Baki Hanma, se você nasceu homem, pelo menos uma vez na sua vida você já sonhou em ser a coisa mais forte e viva. E ninguém... Isso aí é verdade, cara. Eu não vou negar, já bateu essa montanha na cabeça já, cara. Já que é um personagem que, tipo, eu sou invencível, imortal, e não tô mudando, porque eu sou muito forte, sabe? Eu sou invencível. Tem a autoconfiança. Ai, não, é bobagem. Esse sonho do Vegeta igual uma criança de 10 anos tem. Você pega um moleque nessa idade e ele acha que ele é imortal, imbatível, que ele é reencarnação do próprio Goku. E aí você faz lavagem cerebral e condicionamento social para ele manter essa falta de bom senso até ele ter 400, 500, 900 anos. Por isso é importante pegar os moleques jovens também. Crianças têm a mente pequena demais para dúvidas. Enfim, esse é o processo. Faz sentido. É cruel? É malvado? Sim. Só pra ele tomar uma facada e morrer? É incrível, cara. Resumido e comentado de como nós fazemos Space Marines. Nós porra nenhuma, eu não faço nada. É isso aí, cara. Tá mais certo. De dia dessa. Como o Imperium faz Space Marines. Agora vamos falar de como eles são organizados. Durante a Grande Cruzada, o Imperador seguiu a mesma lógica da galera que só joga com Roma no jogo Roma Total War. Você pega a Mas não é um jogo de Roma, então por que não pode jogar de Roma? De mais apelona possível e você coloca ela frente a frente com qualquer fraqueza que seu adversário tenha. Space Marines podem não ser a coisa mais rápida, graciosa ou forte da galáxia, mas eles são um 7,5 em tudo. Eles não são os melhores ciclistas, eles não são os melhores corredores, eles não são os melhores nadadores, mas eles ganham no triatlo pela constância do resultado. E o Imperador os dividiu em 20 legiões, cada legião com um primarca, uma mistura de general, pai, santo padroeiro e molde comportamental para o que você espera do resto da legião. Primarca fofinho, legião fofinha. Primarca babaca, legião cuzona. Assim vai, assim pra frente. Faz sentido, cara, faz sentido. Cada uma das legiões tem seu lema, tema, tradição, estilo, cor. E nós vamos nos aprofundar mesmo em cada uma em vídeos posteriores. Nessa aqui a gente vai dar um resumo geral de cada uma. Acho justo. Vou ver qual é o que eu entraria, que se eu pudesse, com certeza eu não iria. Mas eu quero ressaltar aqui, os Astartes... Eu posso escolher uma raça e um Necron. Aí um robô sem emoção que não tá de boa. Artes são uma mistura única. Transtornos de personalidade, falta de amor paterno e corpos com um shape inexplicável. Eles estão mais do que prontos para abrir um OnlyFans caso o Adeptus Terra precise de dinheiro. Deus sabe que eu tenho amigas que gastariam muito dinheiro com o OnlyFans dos Salamandras. Se Freud estivesse vivo em Warhammer, ele teria ascendido a Deus do Caos apenas com a energia dos Marines como falta de amor paterno. Ô, louco. Enfim, comecemos. Começamos, depois de 8 minutos de loucuras e maluquice, vamos primeiro. Os anjos negros. Os anjos negros. Gosto muito de te ver, leãozinho. Os primeiros Do Neida, eu acho incrível. são os Anjos Negros, cujo primarca é Lion L. Johnson. É o Lion da Central, não é o Lion da Central, é impossível ser o Lion. Uma mistura única de Mowgli, Rei Arthur e paranoico esquizoide. O Lion é brutal, efetivo e monstruoso. Ele não é bom com as pessoas, ele não é bom em perdoar, mas é excelente em táticas militares e duelos. E ele é do tipo que acha que lealdade é sua própria recompensa e está mais do que pronto para fazer o que precisa ser feito, não importa quanto dos seus filhos ele tenha que gastar no caminho. Os Anjos Negros da Era da Heresia, por sua vez, são especialistas. Cada uma das 6 alas é extremamente focada em um tipo específico de guerra a ser feita. Isso garante que eles funcionem excelentemente em diferentes situações, desde que consigam equilibrar as forças trazidas. Durante a Heresia, uma parte deles quis lutar a favor do Horus e 10.000 anos depois, esses anjos caídos ainda dão dor de cabeça para os seus irmãos legalistas. Bom, mais ou menos, né? Quando o Lion voltou, ele mandou geral sossegar o cu e perdoar os que não caíram pro caos. Mas essa parte aí a gente fala depois. O Lion retornado é muito legal porque... Acho o design muito legal dele. Ele era negro e agora ele é verde. Ele deixou de ser um jovem ranzinza e passou a ser um velho ranzinza, mas sem paciência pra ficar guardando rancor. Já, muito... mano, eu não vou ficar rancorando contigo não, cara. Faz meu serviço. Você me traiu 10.000 anos atrás. Foda-se, eu preciso de mão de obra. Entre a heresia Acho justo. e o retorno do Primarca, eles se transformaram num grupo paranoico e insular. Eles são a legião que você envia quando você quer algo positiva, definitiva e irrevogavelmente morto. O fato dos Rangdan, uma espécie alienígena, ter precisado da atenção deles em massa, só me faz respeitar mais os Rangdan sem diminuir o brilho negro dos Anjos da Morte. O jeito mais fácil que eu tenho para explicar como o Lion e por causa disso como a legião dele funcionam é o seguinte: durante a heresia, para poder eliminar um alvo de grande interesse, o Lion achou perfeitamente proporcional jogar uma bomba atômica na mãe adotiva do Guilliman na esperança
Show Eu perdi a cabeça lá limpando aqui a tela. perfeitamente proporcional jogar uma bomba atômica na mãe adotiva do Ô, louco. Williman, na esperança de pegar o alvo que estava no mesmo CEP que ela. Seus irmãos primarcas sempre acham que o Lion os olha como um predador olha para a presa. Não com ódio, não com desdém, mas com uma avaliação fria se vale a pena ou não encaçapar ele na porrada em cada momento. Não tem pá, não tem pum com o Lion. E é isso que os seus filhos angelicais herdaram dele. Cusões, todos eles, cuzões mais efetivos, brutais e econômicos. Ele faz seu trabalho, é tipo quando o cara já tá tipo 8 anos na empresa e faz seu serviço bem, ele faz o serviço ainda bem, mas tipo, ele fala, tá, não me enche, deixa eu fazer o meu trabalho aqui, ó, desse grama. E muito estético. Quando, tipo, ele vai bater o pessoal chega no trabalho, ele bate no horário e sai no horário. Ah, mas ele tem coisa pra fazer. Eu faço o meu horário, que o horário é teu horário, cara. Eric, por sinal, essa parada de capuz e tabarda por cima da armadura eu acho muito fashion show. Acho muito fashion show. Eles são leais e vieram de Caliban, que não existe mais porque explodiu. Não falamos do Bruno, Não falamos do Bruno. Não existe uma segunda legião, nunca teve uma segunda legião. Relatos de uma segunda legião são falsos e não substanciados. Vamos mostrar o quanto nós não nos importamos com esse boato ao desaparecermos com qualquer um que comece esse tipo de boato. É sério, mano? Tá bom. Quando nunca existiu, né? Um prole do Imperador. Prole do Imperador. Legião 13 é a do Fulgrim. O Fulgrim pode ser Olha, roxinho. carinhosamente descrito como um personagem de Jojo da parte 5 pra frente, perdido no meio de Warhammer. Ele cresceu em um planeta chamado Chemos, ou Chemos, eu não sei como é que se pronuncia. A vida era tão fodida que a galera não tinha tempo nem pra guerrear propriamente. Mas, com cuidado e com a sua procura constante por aperfeiçoamento, o Fulgrim conseguiu melhorar bastante o planeta dele. Ele ficou um lugar consideravelmente menos merda de se morar. E eu quero que vocês esqueçam o fato do Fulgrim ser um gênio militar, um gênio logístico e um artesão incrível. O maior feito do Fulgrim foi... Mano, o cara faz tudo, mano. Muito massa. Fundar um departamento de RH que realmente melhorou a eficiência da empresa, no caso do planeta. Seus filhos, após se reencontrarem com ele, foram aos poucos procurando a perfeição em todos os cantos. O que deixou eles arrogantes, sim, mas nunca encostados. Porque se você relaxa e simplesmente descansa nos louros das vitórias passadas, a ralé te encosta. A ralé fica igual a você, e isso é inaceitável para os filhos do Fulgrim. Pouquíssimos conseguiram entender que a perfeição não é um alvo a ser alcançado, mas sim um caminho que você escolhe repetidos dias. Não é algo... Isso aqui é hype pra cacete. Algo que você faz em comparação a alguém, eu sou melhor que tal pessoa, mas algo que você faz melhorando constantemente a si mesmo. Não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Sou tarde. Achei isso aí muito gay, mas legal. Meu querido, você não merece a morte que teve. Eles parecem ter sido usados de forma muito efetiva em combate urbano, como no planeta de Lair, que foi onde Fulgrim pegou a espada que... Vocês vão ouvir da espada daqui a pouco. Lá, os avanços sincronizados e perfeitamente organizados garantiram uma vitória rápida, onde as outras legiões prefeririam uma guerra de cerco ou então montar um sistema de guerra de atrito. Obviamente, essa procura excessiva por perfeição fez com que eles caíssem para Slaanesh. Foi uma verdadeira maravilha. Eles... Eita! Rapaz, cadê o ruim pros caras? Também tem a honra dúbia de ter o equivalente de Warhammer de Joseph Mengele. E o ateu mais Reddit depois do Imperador, que é o mesmo personagem, o Fabius Bile ou o fabuloso Bill. Ao todo, eles são uma legião realmente interessante, mas eu odeio o jeito que o Fulgrim caiu. Quando eu resumir o livro dele, vocês vão ver. Ô, mas louco, mano. Tipo, ele teve a queda mais bosta de todas? Ou foi tipo... Você odeia como ele fez isso? Tipo, ele deixou os amigos dos irmãos dele? Eu não entendi. Ele pegou uma espada peru de cobra e pam! No dia seguinte ele tava na página 54 do Google procurando putaria pesada e hiper específica, tá ligado? É sério, ele pegou a espada e ficou com o modo elétrico. Enfim, eles têm uma cor na armadura muito bonita. E eu acho hilário o fato de que o orgulho do Imperador, que é a nau capitânia dos filhos do Imperador, demorou demais pra ficar pronta porque o Fulgrim é chato pra caralho com as especificações e proporções da nave. Eles são traidores e seu planeta era Chemos, ou Chemos. Porra, que deprê, mano. Que deprê, mano. Os caras, tipo, eles eram mais de boa. Eles se esforçavam bastante. Mas depois que ela pegou a espada, virou servo da Slaanesh. Que bosta. Tijolo num desenho lógico.
Perturabo é difícil de falar. O cara tem tantas personalidades quanto autores que o escreveram. Os caras esquizofrênicos, mano? Ou é literalmente porque o pessoal não sabe o que fazer com ele? Ele é um gênio incompreendido e sensível que almejava fazer coisas melhores. Ele é um babaca sem noção que dizimou a sua legião porque eles ousaram não ser o melhor e o mais foda dentre todas. Dizimou, por sinal, no sentido original. 1 em 10 O cara matou, tipo, todo mundo? Ô, louco. dos soldados foi sorteado aleatoriamente e surrado até o óbito pelos companheiros de time. Isso era uma estratégia romana usada para punir severamente exércitos que deixaram seu general na mão de forma, tipo, catastrófica. É uma forma excelente de aplicar punição coletiva porque faz com que os sobreviventes sintam uma mistura de culpa consigo mesmo e raiva de seus companheiros que os impedem de propriamente planejar uma revolta contra o general em questão. É uma mistura potente de punição, dissociação, brutalidade e efetividade. E isso diz muito do que a gente precisa entender sobre o Perturabo. O martelo de Olímpia é muitas coisas, mas gentil não é uma delas. Percebi. Eu percebi. Meu Deus do céu, mano. Sua legião, os Guerreiros do Ferro, são o que você manda para as missões que o Dorn não quer. Operações de cerco, guerras de trincheira, qualquer inferno de lama e sangue e buracos no chão onde um homem se esconde rezando pra artilharia passar, é aí que você envia essa galera. E, sinceramente, é lá que eles não querem estar. Eles são brutais e monstruosos, eles usam civis para testar o limite das armas de seus inimigos. Aliados imperiais são usados como escudos humanos. Mesmo antes de caírem pro caos, eles eram mal vistos pelos elementos do exército imperial. Eu acho que faz sentido eles querem ir pro caos, mano, porque olha o que os caras fazem, mano. Tipo, não... Os caras não são bons nem ferrando. O predecessor da Guarda Imperial que acompanhavam essa legião. Amargurados, embrutecidos e precisando desesperadamente fuder, os Guerreiros do Ferro eram um bando de filho da puta muito antes de caírem pro caos. Mas eles, incluindo o Perturabo, eram tolerados apesar de severamente deficientes no departamento da personalidade, porque eles são efetivos. Se você der uma missão pra eles, essa porra vai ser feita, não importa quantos órfãos eles criem no caminho. Fora que na heresia, eles foram os únicos que mantiveram sanidade por tempo suficiente para atingir objetivos primários e secundários. Os outros primarcas estavam insanos, imbecilizados ou insociáveis demais para um esforço concentrado. Eu acho legal que ele fura a muralha do Dorn e aí ele fala, viu, eu conseguiria invadir essa porra dessa fortaleza. E aí ele vai embora. Porque se o resto dos primarcas não estava levando essa merda a sério, ele também não ia. Perturabo. Acho justo, acho justo. Olha aqui, mano. Vocês são muito patéticos, pelo amor de Deus. É o único do trabalho em grupo que fazia alguma coisa. Eu simpatizo com a armadura dele. Deus sabe que eu era consideravelmente escroto em trabalhos em grupo, porque a parada precisava sair do jeito certo. Eu acabava fazendo 99% do trabalho e eu ameacei a integridade física e mental de muitos amiguinhos ao longo do caminho. Complicado, cara. Eu sempre... Peraí. Talvez eu tenha sido cruel com você. Ainda... Ah, mano, eu era aquela pessoa lá que tentava ajudar o máximo que podia, mas todo mundo sabia que eu era burro. Assim, coisas como a de Immun Kolaba, a única parte de Duna que eu achei que Warhammer não fosse plagiar, são um pouco pesadas demais até mesmo pra mim. Guerra industrial e crimes de guerra a níveis teologicamente improváveis é o que você quer? Os Guerreiros do Ferro são exatamente o que você precisa. São traidores, vindos de Olímpia. É o raio azul, Mas é vermelho. é o mais veloz que há. Mas é vermelho. A próxima legião é a dos Cicatrizes Brancas, do primarca Mas não é vermelho? Jagatai Khan. Se você sabe o básico sobre mongóis, seja porque você ficou acordado nas aulas do ensino médio, seja porque você jogou o medieval Total War ao ponto da palavra invasão mongol te dar estresse pós-traumático, Mas pra que tá falando de mim? você já pegou a Parou. vibe da legião. Eles são rápidos, eles são velozes, e acima de tudo eles são acelerados, eles odeiam ficar parados, eles são uma das poucas legiões que evitam usar muitos dreadnoughts porque eles sentem que não vale a pena viver se você não tem um vento na tua orelha batendo a 150 km por hora. Mas ele não tem orelha. Apesar disso, o Khan entre Khans, o Jagatai, é surpreendentemente filosófico. Em seus 2 livros, Cicatrizes e Caminho do Paraíso, ele mostra um lado introspectivo e anti-autoritário que a gente não esperaria de uma legião que os fãs tratam como se fosse TDAH sobre rodas, tá ligado? E sim, a legião deles é o que acontece quando você enche o Conan, o Bárbaro, de metanfetamina, mas nada impede que eles sejam filosóficos quando não estão em batalhas. Uma nota sobre eles. No meio da névoa da guerra, com pouquíssimas informações concretas e sem saber o que estava acontecendo, Jagatai triunfou ao fazer a única coisa que ninguém esperava que ele fosse fazer. Com o Horus chamando ele para um lado e a lealdade nominal que ele tem com o Imperador chamando ele para o outro, ninguém esperava que ele fosse sentar e esperar até ter mais informações e tomar uma decisão muito mais acurada. O Jagatai também é o cara, esse é tipo, mano.
Deixa eu pensar aqui. Pira do setor logístico da sua legião. Se a vanguarda é o que você manda na frente do exército, Jagatai é o que você manda na frente da vanguarda. Eu não lembro em qual livro foi, mas eu acho muito legal que a oficial de logística do Jagatai teve que ir tirar satisfação com ele pessoalmente, porque ele não tava deixando ela fazer o trabalho dela. Ele tava se movendo muito mais rápido do que o trilho logístico de armas, munição e comida que ele precisava para poder lutar. Apesar de serem esquecidos pelo resto do Imperium, eles se movem com a quieta confiança de verdadeiros mestres e a risada da excitação da velocidade em suas bocas. Eles são os caçadores estrelares, uma tropa de choque perfeita para qualquer operação. Eu sou doido para ter um livro ou jogo ou alguma coisa que mostre os Cicatrizes Brancas lutando contra os Dark Eldar. Cara, ia ser um bom jogo de corrida. Imagina ter um jogo de corrida, tipo, não é um jogo de corrida específico, imagina. Eu esqueci o nome daquele jogo de Star Wars lá que você pode escolher personagens assim e tal. Podia ter uma coisa tipo de guerra assim, da tropa de choque versus os elfos. Que é tipo, todos ali na corrida, leu. Os dois são... Isso é legal. Esse é um jogo de Warhammer, aquele jogo de Star Wars lá que você pega pontos no meio da luta, você joga com os minions, depois começa a desbloquear os outros personagens no meio da luta, online, isso é legal. Extremamente focados em Eu velocidade. não sei o nome do jogo Star Wars, cara, sinto muito. E os dois são extremamente focados em não ficar parado e correr em direção ao inimigo. Nota lateral, eu não faço ideia de como se pronuncia Drukhari. Peraí. Eu falo Drukhari, mas é porque eu acho que KH tem o som de R. Os Cicatrizes Brancas Mas o som do H é assim, ó. são leais, o seu mundo é Chogoris, e em algumas edições antigas ele já foi chamado de Mundos Planos, ou Mundo Reto. Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem. Os lobos espaciais, Vulca Fenrica, os filhos de Leman Russ. Eu não gosto deles não, mas eu vou tentar ser imparcial. Seja imparcial, cara. Empacei o impassível. A quantidade de unidades com lobo no nome não é tão grande quanto os memes dizem que é. O lance do velho lobo espera com a guarda lupina nos salões do lobo, enquanto veteranos lupínicos da guarda lobística cavalgam com seus lupo trovejantes. É exagero, de verdade é exagero. Deve ser só poucos, porque eles que jogam as pessoas lá pra sobreviver e pegam o sobrevivente. Mas é um exagero com um pouquinho de embasamento. Eles são vikings espaciais. Se você gosta de vikings e você gosta do espaço e dentro de você tem dois lobos, você vai gostar deles. Eles são meio hipócritas porque insistem que seus padres rúnicos não têm ligação com a Warp, o que faz um total de negativos sentido. Não faz sentido. Tipo, eles negam a magia, resumindo. Tipo, eles acreditam no destino dos lobos, mas não, é só magia. E eles deram uma leve genocidada nos 1000 filhos. Mas isso aí não foi culpa deles. Isso aí de verdade não foi culpa deles. Eles foram enganados pelo Horus, que alterou a ordem de captura para eliminação. Deram uma bulinada muito da merecida na Inquisição, mas eu não gosto de como essa história teve o desfecho dela. Mas o começo foi maravilhoso. Mas a gente foi bom, mas foi ruim, meu Deus. A gente vai entrar nisso mais a fundo quando nós falarmos dos meses da vergonha. E a gente vai falar deles. Vergonha. Desgraça. Leman é contra Psykers, contra Magnus e contra Agosto foi enviado para capturar o irmão Caolho. As suas ordens foram alteradas, como eu falei, e ele chegou tentando dialogar com o irmão. Não me obrigue a matar você. Isso daí é mais um ponto positivo pro Leman Russ. Ele se vê como o executor do imperador, o mais fiel entre os irmãos e o cara que ganha de todo mundo no X1. Junto a isso, é um cara que gosta de fazer power scaling, tentando ver quem ganharia ou não entre os irmãos. Basicamente, você pega o Thor do MCU, coloca um pouco mais de racismo espacial, um pouco mais de viking e pronto. Meio caminho andado. Mas ele é surpreendentemente filosófico, por sinal. Ele começou alterações na sua legião pós-heresia para tornar os lobos do espaço na legião do homem comum, dos protetores do homem comum. São leais, sem dúvida e sem falta. Seu mundo é Fenris, o lobo da mitologia nórdica. Então, os senhores lupinos... Ele literalmente morre um lobo? Cara, que bizarro. Eu sei que tá brincando, eu tô fazendo piadinha, tá? Não leva a sério, não. Do mundo lobo se tornam lobos espaciais ou mutantes lupenses e cavalgam em seus lupo-trovejantes até a hora do lobo, pelo pai lobo no lobo final. Eu não me aguentei, desculpa. É que é piada de lobo, cara. Tá tudo bem, mano. Podemos construir? Sim! O
Os punhos imperiais, os pretores do imperador, os responsáveis por fazer com que o cerco da terra seja um cerco e não simplesmente a tomada da terra. Eles são o que acontece quando você dá para um tijolo um pouco de personalidade. Alguns são centrados, militarizados e sérios com uma pitada germânica leve, e outros são Sigismund, que é o que acontece quando você pega o Doomguy e joga ele no meio de Warhammer. Eu acho que o Doomguy solaria muito mais do que qualquer Warhammer. Legal que a legião, que é supostamente a mais centrada, mais calma e mais estoica, foi a que deu origem aos Templários Negros, que são basicamente... Essa dualidade na Legião é a mesma que nós podemos encontrar no Primarca. O Dorn, ele é metódico, ele mede tijolos, tábuas de madeira, sacos de tijolo, mas ele não mede as palavras. Rogal Dorn não mente, ele não suaviza e ele não faz questão de açucarar nada. Uma meia-verdade é uma mentira e meia, e isso gerou tanto respeito quanto inimizade entre seus irmãos. O Dorn tem um pezinho no autismo, tipo o Gulliman também. O Gulliman tipo autismo, o Dorn é tismo mesmo. Eles são todo tismo. usados para defender, guarnecer, patrulhar e aguentar cercos. Basicamente, se a missão que o Perturabo queria, você dá pro Dorn. Isso obviamente deixou o Pedro Rabo muito bolado. Mas eu gosto deles, apesar deles poderem ser descritos como um canteiro de obra particularmente belicoso. E Sigismund parece ser a única pessoa belicoso, nunca vi na minha vida, cara, do universo que estudou relações internacionais, porque ele tem um posicionamento realista, embora profundamente pessimista no começo de A Ascensão do Horus, o livro. Ele diz: gastaremos nossas vidas lutando para conquistar o Imperium e depois passaremos o resto da eternidade mantendo ele intacto. Mesmo com um Imperium completo, não haverá paz entre as estrelas. A paz é um desejo de vaidosos. Nossa cruzada terá outro nome, mas sempre teremos que pacificar alguma coisa, esmagar alguma coisa, manter pessoas na linha. No futuro longínquo, a única constante será a guerra, numa tradução modificada do que ele falou. Ele entendeu que a única chance de haver paz na humanidade é se houverem precisamente 3 pessoas sobrando. Uma para monitorar a outra e a outra para manter o balanço das forças. 2 e elas caem na porrada imediatamente. 1 e ela se dilacera em conflito interno. E mais do que 3, a porrada estanca e acabou. E a faceta geral da Legião, pragmatismo seco, dureza e honestidade, é vista por todo canto. Tipo, ele acredita no... ele acredita. Eu não sei o que falar, eu pensei alguma coisa, mas eu esqueci o que era. Punhos são como... Me sinto um idiota. O próprio nome diz, um instrumento pouco versátil e pouco amigável, mas profundamente útil no que ele faz. As obrigações são inevitáveis, mas não são para se reclamar ou para se orgulhar, mas apenas para serem feitas. O dever é leve como uma montanha e a morte é pesada como uma pluma. Zelo é sua própria justificativa e a guerra é o principal mestre de obras na construção de sua autoimagem. São leais, seu mundo é Inuit, mas eles geralmente usam a Falange, que é uma nave gigantesca, que é uma fortaleza ambulante, para poder servir como centro de operações. Rapaz, esse aqui eu não... o outro eu achei legal. A proposta eu achei legal. Eu acho que esse aqui não aguentaram, foi pro mal, cara. Os Senhores da Noite são filhos da puta, puro e simples. Cinema. Eles são já começou bem, já. Pseudo Batman com cabelos cebosos que ajudam órfãos a virarem mobílias e peças de vestuário. Não tem entre eles uma viva alma que tenha algo remotamente parecida com bom senso, lógica, amor ao próximo ou ideais superiores. Eu gosto deles pra caralho. O cara te falou todas as coisas ruins desses merda aqui e eu amo eles. Surpreendeu um total de... É igual a gente fala agora do Naoe. Fala de Jujutsu Kaisen do nada, cara. Mas eu gosto do Adão. 0 pessoas, quando os filhos de Nostramo, um mundo sem sol, foram virar traidores. A ideia principal da Legião é que é melhor ser... Tipo, todo mundo sabia. Extremamente brutal com meia dúzia do que guerrear com 48. Um homem esfolado, na conta deles, mantém uns 8 homens fora de uma rebelião. Basicamente um proerd dos infernos, eles vão fazer o terror e os caralho pra garantir que a população sossegue o cu. É efetivo? É, mais ou menos. Em um primeiro momento você vai fazer a população sossegar, mas ao longo prazo você tem todo mundo se coçando para se rebelar assim que eles perceberem a ausência dos Senhores da Noite. Ah, mas por que você ia se rebelar? Você já fez as pazes, o Império já assumiu. Cara, você sabe o que é um fosso do esfolamento? Os Senhores da Noite sabem. Eles provavelmente inventaram o conceito. Assim como eles inventaram o conceito de um ataque DDoS psíquico usando uma mistura de tortura de astropatas, tortura de civis convencionais e suco de limão. O momento triunfal deles após a heresia foi a declaração de que eles iam
fazer chover corpos mutilados de crianças nos céus da Terra mais uma vez. Note, não vamos finalmente fazer Não, é mais uma vez. isso, mas vamos fazer isso mais uma vez. Eles são sórdidos, irredimíveis e fascinantes de acompanhar, porque Mano, quando o Orb não pegou ele, não? Ué, eu não entendi, tipo, eu não tô no Orb não, cara. Eles são, tipo, o bicho não falou assim, ah, mano, gostei de vocês, vamos ser maus. eles chegam no fundo do poço, ao invés de parar e se reavaliarem, eles tentam procurar um alçapão e continuar descendo. E, aí começa, E eles e se não tiver, ele pega uma pá. são covardes, e essa é a melhor parte. Eles fogem de todas as brigas que outros Astartes aceitariam. Eles se recusam a aceitar alvos que ofereçam um mínimo de resistência, e eles constantemente agem como se, nossa, eu sou o último biscoito do pacote, enquanto eles se recusam a fazer Nós não precisamos disso aqui, mano, é muito fácil. Pega o mais difícil. Ah, aquele, vou pegar aquele ali. Mas aquele ali é missão fácil. o Não, mano, é digna. mínimo do mínimo nas Cruzadas Negras. A luta deles contra os Carcharodon, os Space Sharks ou os tubarões espaciais, deixa isso muito claro. E o primarca deles, Conrad Curze, não fica muito atrás do resto da legião, propositalmente contratando apenas a escória da vilania do fundo do poço. Ele povoou a sua legião com o pior entre os piores e reclamou que não havia gente que prestasse. Para um homem que consegue ver o futuro, ele não é capaz de entender a ligação entre causa e consequência das próprias ações. 3 dos melhores livros de Warhammer são deles: Caça-Almas, Espreitador do Vazio e Ladrões do Sangue, ou Soul Hunter, Voidstalker e Blood River. Eu considero esses livros um pedido de desculpa pessoal do ADB pela merda que ele fez escrevendo o Mestre da Humanidade. Esses 3 Cara, tem muita coisa, né, cara? É que o Warhammer é velho, né? Bizarramente ele é velho, tipo... Eu nunca vi muita coisa sobre o Warhammer, mas do lado que eu descubro aí tem bonecos, tem vários livros de RPG, tem 500 jogos, tem livro pra cacete, tem bastante coisa, mano. livros narram a jornada da legião de caída e fragmentada, mas ainda mantendo algum orgulho, até degenerados semiferais causando sofrimento como um despeito final para um universo que há muito os deixou para trás. É delicioso de ver isso. E o fato de ser um dos poucos livros em que os Eldar são levados a sério deixou meu coração quentinho. Curze é o tipo de homem que, mesmo vendo o futuro, deixa alguém o assassinar apenas para ganhar uma discussão filosófica que ele estava tendo com ele mesmo. Curze é o tipo de cara que tem um setor em seu navio capitão chamado A Galeria dos Gritos. Curze é o tipo de cara que acha que luvas feitas de couro de bebê é uma coisa nojenta e abominável, porque o couro de bebê é muito macio para fazer luva, é melhor usar ele para fazer uma coisa como um estandarte. Curze eu entendi. é o Não vai vacilo não, porque Menos antes o pessoal vai me achar maluco. sádico da legião. Jesus Cristo, eu amo esses caras. São traidores e o seu mundo, uma vez, foi o Nostramo. Eu sou o vampiro doidão, Esse aqui eu acho que são do mal. só chupo sangue. Tem 3 tipos de enredo que acontecem quando nós falamos dos anjos sanguíneos. Os que são trágicos para os anjos, os que são trágicos para todo mundo que os anjos querem ajudar, e o terceiro, que é trágico para todo mundo que os anjos estão tentando ajudar por causa dos próprios anjos. É uma galera fodida da vida, é Rapaz, mano. E os inimigos? Não tem a paz dos inimigos, não? maravilhoso. Eles têm um dos poucos primarcas categoricamente defuntados da série. Sanguíneos morreu tão matado que isso causou estresse pós-traumático em filhos que ele só ia ter 10 mil anos depois de morto. Pessoas que... Tipo, o general dele já tá morto antes faz tempo. É o único general morto? nunca viram pessoas que ouviram falar de pessoas que viram sanguíneo saíram traumatizados com a sua semente genética por causa da forma absurda que ele morreu. Ok, um pouco mais de contexto. Mano, contexto, pelo amor de Deus, cara. Os Anjos do Sangue eram uma legião de monstros incontroláveis e sedentos de sangue antes de encontrarem o seu primarca. Eles foram aos poucos retirados desse ângulo pelos esforços de Sanguíneos, o Senhor do Sangue, sábio e sagaz. Do mesmo jeito que em Discworld, o que eles fizeram foi tirar o vício do vampiro e transformar em vício em fazer arte. Então eles se tornaram uma legião artisticamente inclinada por necessidade, com uma forma de desviar o vício que eles têm. O problema surge que mesmo assim a compulsão por sangue, chamada de sede vermelha, continua. O Marine fica doido, vai pra cima de pessoas, bebe o sangue. Em 40K, o conceito de civil é uma memória vestigial, mas quando a sede vermelha acontece, os filhos de sanguíneos testam os limites do que até mesmo o muito leniente com crimes de guerra Imperium
a seita. Durante a heresia, nos momentos finais, o Horus depenou e eviscerou os sanguíneos como se ele fosse um frango particularmente galante e pendurou o corpo na sua nave, o espírito vingativo. E isso foi tão intenso e chocante que agora os anjos sanguíneos são uma legião que odeia carecas. Isso não é nem muita zoeira. Horus O cara odeia careca, mano. O cara odeia careca. era careca, Horus matou o papai, todo careca no resto de para sempre vai ter que se fuder por isso. Na real, Fúria Negra é o nome dessa doença e parece também o nome de torcida organizada. É um problema que pode surgir de qualquer hora, em qualquer marine, em toda a legião dos sanguíneos. Não apenas nos Blood Angels, mas em capítulos sucessores também. Um dia você tá muito de boa com o teu mano e daqui a pouco ele te olha com intenção maligna e te chama de Horus. E aí fudeu. Nesse estado alterado, eles atacam tudo que vem pela frente, vendo o traidor em tudo quanto é canto. Não interessa o quão ilógico isso seja, eles são loucos demais pra perceberem que estão alucinando que Horus está por todo canto. Até de formas que Ô, louco, mano. Eu sei que você está aqui, Horus. Sei mim, ó, minde do cara. Cadê meu maldito dinheiro? fazem sentido. Carro de combate é o Horus. Pequeno enxame de tiranidas, vários pequenos Horus. Elementos da Guarda Imperial Faz esse esquizofrênico. Eu sou esquizofrênico, cara. Voado na minha cabeça, tá batendo. enviados para darem suporte à sua tropa. É Horus tentando te enganar. O ônibus Canalha. chegou atrasado hoje. Foi Horus. Para manter a mente ocupada, eles são uma legião voltada para arte, elegância e calmaria. Seus capelães são responsáveis por pastorear membros da Companhia Morta, homens afligidos pela Fúria Negra, que são soltos no campo de batalha. Não tem tática, não tem plano, tu solta eles num canto, aponta eles na direção geral do inimigo e assiste de camarote enquanto o tempo verbal de todos os envolvidos sai do gerúndio pro pretérito. Eles são da lua radioativa de Baal, e eles são trágicos. São leais. Coitado deles, mano. Dos programas Máquina Meta Humana. Os Mãos São robozinho? de Ferro são liderados pelo seu primarca Ferro 1, cuja nau capitânia é o Punho Férreo. Não tem muita sutileza aqui. Ferros é um cara que alterna entre ser muito frio e perder a cabeça. Fulgrim é o principal responsável por essa mudança de estado, por sinal. É uma legião estranha, que acredita que a carne é fraca. São bem conectados ao mecânicos e por isso eles abominam pessoas normais. Tecnologias, carros de combate e sistemas Tecnologia. integrados, aí é com eles. Eles gostam de se pintar como lógicos e frios, mas são psicologicamente transtornados com um sentimento de inadequação causadas por serem a primeira legião a perder o seu primarca. Eles vão trocando partes da sua carne transhumana por ferramentas e substitutos biônicos porque acreditam que apenas assim eles podem se tornar melhores. São também do tipo que leu Darwin apenas pelo resumo na Wikipedia e acreditam que a evolução tem a ver com força e não adaptabilidade. E tem essa mentalidade pseudo-darwinista de expurgar os fracos entre a humanidade. Não tem uma fortaleza monastério, preferindo ser nômades em seu próprio mundo, porque assim eles podem constantemente se expor aos rigores da viagem e aquela palhaçada de tempos fracos fazem homens fortes que tem direto em Warhammer. São também a legião legalista mais ativamente filha da puta. Eu lembro de pelo menos Cara, é incrível, mano. Eu sinto que ele vai com todo gosto, cara. Misericórdia. duas histórias que eu fiquei tipo, mano, isso não é Green Dark, isso é Green Derp, isso é estúpido. Na primeira, eles simplesmente pegaram um bando de soldados da Guarda Imperial que impressionaram eles, lobotomizaram a galera e transformaram tudo em servidores de combate. O membro da seita mecânica que estava junto com o brilhante membro do setor de recursos humanos que tomou essa decisão, mandou o cara sossegar o cu porque isso passava dos limites. Você sabe o quão absurdamente fora da casinha você tem que estar para fazer com que a seita mecânica que faz a unidade 731 parecer o exemplo principal de ética dentro da ciência, mandar você sossegar porque você tá passando dos limites? Eles fizeram Isso aí é bizarro. lobotomização em massa mesmo assim, mas eles mandaram um calma aí, meu irmão, segura a onda. Aí você pensa, então eu vou lutar meio foda-se, né, porque assim pelo menos eu evito o destino de ser lobotomizado pra virar um servidor de combate. Não! Porque se você não impressiona esse bando de filho da puta, acontece o que aconteceu na outra história dos Mãos de Ferro, que me deixou muito impressionado com quão absurdamente escrota essa legião é. Eles eliminaram sistematicamente todos os soldados do regimento que lutou com eles, porque os soldados humanos não foram efetivos o suficiente. Porque gastar recursos com fogo amigo intencional é sempre bom, é uma prova viva de que o pior inimigo do Imperium não são os aliens, São filha da mãe do robô. é o próprio Imperium.
Ferrus ia odiar a própria Legião se ele visse o que aconteceu com essa galera. O Ferrus, ele era escroto, com certeza, mas ele tinha... Mas ele não é tão idiota quanto esses malucos aí, A mano. ideia de que nós precisamos saber das nossas falhas e nos consertarmos. Ele via potencial na carne, porque tem mutabilidade, você tem potencial de crescimento. O aço, ele é imediatamente mais forte, mas a carne tem potencial de superá-lo. Numa nota lateral, esteticamente eles me lembram muito o Guts e o Griffith, o Ferrus e o Fulgrim. E até o fato dos nomes deles sem a aliteração Ó, o Gus Warhammer. Muito poggers. dá uma certa lembrança. Ferrus, É verdade, cara. É o Griffin. Fulgrim, Guts, Griffith. E o Guts tem uma mão de ferro, mas isso foi coincidência. Eu só achei uma coincidência maneira e vim trazer pra vocês. Mas, enfim, são nominalmente leais, são todos loucos. Eu espero que a GW dê um pouco mais de amor pra essa galera um dia. Seu mundo de origem é Medusa. Eu confesso que eu não sei muito deles após a abertura da cicatriz maldita no meio da galáxia. Mas eu não sei se eu boto fogo se a GW vai dar a eles um desenvolvimento de personagem que eles tão desesperadamente precisam. Eles não têm, por enquanto, e provavelmente não vão ter durante muito tempo. Eu gosto do fato deles serem basicamente um espelho do que eles mais odeiam. Os fracos devem ser dominados pelos fortes, é uma mentalidade do caos. A obsessão com a mudança da forma, da melhoria através da mutilação, tem muito a ver com visão positiva e que membros do caos têm de mutações enviadas pelos deuses. Eles teriam um aneurisma se eles ouvissem isso, porque eles odeiam traidores com força após o massacre do ponto de desembarque de Istvan. Eu tô tentando achar material sobre a heresia gaudiana, porque vi muita gente falando que eles ficaram menos intragáveis depois de lá. Mas até lá, eles continuam intragáveis, insuportáveis e insanos. E maluquinhos. A 11... Uma legião não existe. O número 11 não existe. Qualquer menção da Legião 11 será tratado como crime-ideia. Você nunca ouviu isso. Essa parte do vídeo não existe. Siga seu dia, cidadão, e lembre-se, o Imperador vigia. Muito poggers. Os Nunca ouvi essa música, mas achei legalzinho. Devoramundos, cães raivosos, berserkers enraivecidos, extremamente... Eu acho que eles não são do bem. Irracionalmente, extravasadoramente bolados pra caralho. É uma legião que inseriu tecnologia da Era das Trevas no próprio cérebro pra sentir mais raiva. Existem apenas duas estratégias para Devoramundos. Ou é um avanço frontal bruto que acaba em corpo a corpo, ou é uma investida brutal pela frente que acaba em combate de curta distância. Deixa eu te contar o quanto eles odeiam. Existem 300 milhões de planetas potencialmente habitáveis, com um potencial para 10 bilhões de pessoas por planeta. Se em cada átomo de cada pessoa a palavra ódio fosse escrita em um comprimento de plâncton, até preencher cada átomo de cada pessoa de cada planeta, ela não seria 1/1000º do ódio que eles sentem por seus inimigos em cada segundo. Por você. Cara, os caras são, tipo, muito bravos. Ódio. Ódio. Roubei na cara dura de não tenho boca, mas devo gritar, mas faz sentido. Tá tudo bem, cara, tá tudo Mas bem. eles não odeiam apenas os seus inimigos, eles odeiam a si mesmo, os seus amigos e seu deus, Khorne, ou Horn. Eles são odiadores. Se eles abrem a boca, é discurso de ódio. Se eles cometem um crime, é um crime de ódio. Eles odeiam a nível profissional. Uma vez, quando eu era muito mais novo, eu joguei League of Legends por exatos 15 minutos, antes de alguém questionar a minha linhagem parental e dizer que duvidava que eu pertencia à raça humana. Essa pessoa é a candidata perfeita para os Devoramundos. Mas eu acho que todos os louzeiros ganhariam um carguinho pra participar dessa equipe. A marca dessa galera é Engron. O nome dele deriva da palavra em inglês pra raiva, anger. Ele tem um coquetel único de tragicidade e hipocrisia. Engron perdeu os amigos e a família de escolha e tudo que ele tinha que o mantinha ação. Ele era um escravo gladiador desde muito jovem e liderou uma revolta de escravos fadada ao fracasso e estava pronto pra morrer feliz junto com seus irmãos. Eu sou Esparta! Eu sou Esparta!
Eu sou Esparta! Eu sou Esparta! Eu sou Esparta! Eu sou Espartaco! Uma última luta na arena da história. O Imperador, ao chegar e ver seu filho em desvantagem, oferece um plano de fuga. Abandona tudo que você conhece em nome de um império escravagista, que subjugaria tantos outros como ele foi subjugado. O Imperador é bom em muitas coisas, ele é o mestre da humanidade, ele não é bom vendedor, ele não consegue convencer ninguém, ele não tem a menor capacidade de convencer os outros ou de conquistar a lealdade de alguém que não seja geneticamente predisposto a obedecer ele, ou pior ainda, culturalmente doutrinado ao ponto de que a pessoa quase não tem livre-arbítrio, e aí ele consegue convencer essa galera a fazer alguma coisa. Porque ele na lábia, meu irmão, fudeu. Ele é um bosta. Engrom mandou a melhor resposta disponível na sua opinião, que foi, por favor, tome no cu e saia do meu planeta nessa ordem, e o... Mano, na moral, mano, vai se ferrar, cara. Eu vou vencer essa bosta. Fuja e sobreviva. Ok, o cara falou assim, mano, vai se ferrar, eu vou lutar como um homem de verdade e tamo junto. O Imperador, ao invés de tentar fazer uma contraproposta, como por exemplo, nós podemos tentar curar os seus amigos para que os cravos do açougueiro não matem eles. Ele só falou, já é então. Quando Engrom estava pronto para a luta final, onde ele ia morrer gloriosamente cercado pelos seus irmãos de batalha, o Imperador sequestrou ele, só ele. Sequestrou o moleque, fez com que o exército dele achasse que o Engrom tinha traído todo mundo e só foi embora, deixando o moleque traumatizado, quebrado, fudido e sem ajuda de ninguém. E até aqui... Cara, eu participar desse grupo aí só pra bater no pai. O Engrom tá certíssimo em ficar com raiva. Eu também ficaria com puro ódio, não vou mentir não, cara. Nossa, essa frase me deixou com tanta raiva, cara, pelo amor de Deus. E aqui é importante, o Engrom nunca tentou melhorar, entender os próprios filhos, alterar a forma que o Imperium faz as coisas. Ele se tornou eternamente um escravo do seu passado e dos seus traumas, descontando no mundo as frustrações que ele carregava consigo mesmo. Mano, que horror, mano. Eu já ameacei cagar na minha mão e jogar em alguém porque ela tava fazendo uma coisa que me incomodava pra caralho. Então eu entendo a vontade de fazer merda quando você tá cheio de raiva. Mas você precisa entender que você não pode fazer o que você quer simplesmente porque você está com raiva justificada. Engrom humilhou e brutalizou os próprios filhos quando eles estavam tentando oferecer o amor que ele tão desesperadamente precisava. Engrom se recusou a tentar melhorar a situação da pessoa comum do Imperium, o mesmo tipo de sofrimento abjeto que ele sofria em Nuceria, seu planeta natal. E eu super entendo que situações traumáticas levam as pessoas a ter começos amargos. E eu entendo de verdade a vontade de descontar no mundo a própria dor. O que eu não entendo e o que eu não suporto no Engrom é a inércia dele. É a vontade de fazer nada mesmo numa posição de poder. O Engrom se tornou um hipócrita ao permitir que seus filhos tentassem implantar em si mesmos os cravos do carniceiro. Ele se tornou um hipócrita ao infligir selvageria em mundo após mundo após mundo, sem tentar jamais levantar as pessoas ao seu redor. Ele é um hipócrita, um monstro e um imbecil que um canalha. Abandonou grilhões do Imperium por um mestre ainda mais cruel quando começou a heresia. Ele derramou rios e rios de sangue e no fim das contas ele jamais vai saciar a sede que ele tem, que é por amor e aceitação, porque ele se recusou a beber desse copo quando foi oferecido a ele pelos próprios filhos. E ele é um personagem muito frustrante e ele foi escrito pra ser assim, isso é maravilhoso. Eu achei muito bom, cara. Tipo, essa cena assim, eu quero morrer como um guerreiro. O seu mestre falou, não. Ele nocauteia você e deixa os seus outros filhos morrerem. Isso é muito legal. Ele poderia ser o anjo da libertação, o senhor dos mares verdes, mas ele virou o anjo vermelho e o lorde das areias carmesins. O que me deixa bolado é quando alguns autores esquecem que é para o Engrom mostrar esse lado hipócrita e escrevem ele como inerentemente correto, porque os traumas do passado dele justificariam qualquer uma das decisões erradas que ele toma. Isso, na minha opinião, é um desperdício enorme do personagem. Autores que não têm a decência de focar nessa parte maneira do conflito. O Engrom poderia ter tanta coisa na sua narrativa, tanta coisa a mais, sem alterar nada do que aconteceu na lore, apenas com uma mudança e constância no enquadramento. E ele seria um dos personagens melhor desenvolvidos de todo o 40K.
Mas do Eu já achei muito interessante, cara, a piada. jeito que tá, ele só é hipócrita, sem noção, pai ausente, desnecessariamente cruel. E quase como se ele fosse um imperador. No fim das contas, ele herdou o que mais odiava do pai, perdeu a chance de ter novos irmãos e filhos na sua ânsia de não se tornar um hipócrita, porque ele constantemente corta as pessoas quando elas tentam usar uma linguagem eufemística ao redor dele. Não foi forçar o planeta a aceitar o Imperium, foi esmagar e escravizar uma população. Ele sempre faz isso. Na ânsia de não se tornar um hipócrita, ele se tornou o maior deles. Ele é um prato cheio para um protagonismo birônico que os autores cagam em cima na maior parte do tempo. Os Devora-Mundos são traidores. Seu mundo é no Ulceria, por sinal. E eles servem a Khorne, ou Horn. Infelizmente... Mano, isso aqui foi... Ulceria, por sinal. É? E eles servem a Khorne, ou Horn. Gente, foi muito bom isso aqui. Isso aqui eu curti bastante, era piada. Essa parte da história... Os personagens que eu vi são muito bons, cara. Eu curti muito a maioria. Tô curtindo a maioria, mano. Acho que o que eu menos curti foi os... Pela sua bela... São os que não aparecem, obviamente. E eu acho que eu não gostei muito desses aqui, ó. Tipo, achei legal, mas... É só mais ou menos. Tipo, até do Lobo, que ele não quis mostrar muito que não gosta do Lobo, então tá tudo bem. Mas, gente, essa é a minha reação até agora. À noite vamos ver, vai ter a última parte. Espero ter gostado e até a noite.